Aí, a bolsa subiu hoje? Subiu bem hoje, hein? Um pouquinho, né? O EWZ subiu 10% praticamente. Só? Subiu bem. Aí, a bolsa subiu hoje? Pô, subiu não. Eu que subi. Eu que subi. 5,5, tá bom? Aí, a bolsa subiu hoje? Não sei, não vi. Viu? Não. Hoje foi dia de bolsa muito pra cima e dólar muito pra baixo aqui no Brasil. Eu não lembrava de uma porra de subir assim. Mas é porque o dólar também caiu 4, bizarro. Hoje foi muito bruto. Parece até que as eleições fizeram com que as bolsas lá fora subissem tanto também, né? E vamos tentar entender o que aconteceu aí nas bolsas internacionais para que fizessem que subisse tanto o índice. Bom, beleza. O que tivemos hoje? Bom, no final de semana ficou aquele burburinho de que o Credit Suisse ia quebrar. Por quê? Porque o CDS, o Credit Default Swaps, que é como se fosse um seguro contra a falência do banco, tinha subido bastante. E aí começou esse burburinho no mercado. Parece que esse burburinho foi totalmente ignorado hoje. Lendo algumas reportagens, analistas pensam que o Credit Suisse é grande demais para quebrar. E na pior das hipóteses, se o preço das ações continuasse muito baixo, o Credit Suisse poderia ser alvo de uma possível compra por outro banco ou até ser salvo pelo governo. Já o JP Morgan, analisando o balanço do Credit Suisse, acha que as posições de liquidez e capital do banco são relativamente saudáveis. Isso caso o resultado do segundo trimestre seja analisado. Mas como eu falei, isso foi totalmente ignorado pelo mercado e os mercados subiram muito hoje. Por que isso aconteceu? Bom, o motivo para isso acontecer exatamente eu não tenho. Mas a gente começa com aquelas considerações. Primeiro que a bolsa lá fora estava bastante amassada. Tinha caído bastante nos últimos pregões. E aí a gente teve alguns dados da economia. O PMI global de manufatura cai pela primeira vez desde 2020. O PMI de manufatura dos Estados Unidos expande o menor nível desde 2020. Gastos com construção dos Estados Unidos caem mais do que a expectativa. Esses três fatores são fatores que mostram a economia desacelerando, o que animaria os mercados. Além disso, petróleo sobe 5%, com considerações lá da OPEP, falando que vão reduzir bastante a produção, ou estão considerando reduzir bastante a produção de petróleo, o que faz com que o preço suba, obviamente. E com tudo isso, os Treasuries de 10 anos lá nos Estados Unidos, US Treasuries, caem ali para 3,6%, depois de chegarem a quase 4% na sexta-feira. Juros caem nos Estados Unidos. Isso é um motorzinho ali para as bolsas. A gente vê que S&P, Nasdaq, Dow Jones, todas sobem mais de 2%, mais de 2,5%. Aqui no Brasil, um absurdo, sobe mais de 4,5%, absurdo não, já vou falar de Brasil. E dólar cai também 4% contra o real, e o dólar também dá uma aliviada contra outras moedas do mundo. O DXY, ele dá uma seguradinha. Tava alto, né? Até a bolsa lá da Inglaterra, que tinha sofrido bastante com aquele plano do governo, deu uma aliviada, já que o ministro de Finanças inglês disse que ele não deve mais cobrar impostos das grandes fortunas, como era o plano. Agora, falando de Brasil, Ibovespa sobe 5,5% e dólar contra real cai mais de 4%. O EWZ, índice brasileiro negociado lá fora, sobe 10%. Qual foi a última vez que a bolsa subiu mais de 5,5%? Foi na crise do Covid, depois daquele crash, que a bolsa voltou de uma vez só. Tirando esse intervalo da crise, só em 2016. O mercado que deu uma clara sinalização de preocupação com relação às eleições. Finalmente, lembra no gráfico de sexta que eu mostrei que a gente não vinha tendo uma volatilidade muito grande até então. E a partir do segundo turno, se tivesse segundo turno, a gente teria uma alta de volatilidade. A gente teria isso se respeitasse o que aconteceu no passado. E aconteceu justamente hoje. É uma alta fora do comum. E parece que uma das preocupações do mercado foi atendida. Um congresso mais de centro-direita fez com que as estatais se aliviassem muito, porque o mercado estava preocupado se o Lula fosse eleito, o que ele faria com as estatais. Mas com o congresso de centro-direita vai ser mais difícil dele passar algumas coisas que ele gostaria de passar. Enfim, o mercado curtiu esse resultado das eleições, mas a gente ainda tem o segundo turno, muita água para rolar. Para amanhã, antes da abertura, a gente tem inflação ao produtor, lá na zona do euro. A gente tem dados de criação de emprego nos Estados Unidos, JOLTS, e outros dados econômicos às 11 horas, importantíssimo, pode trazer muita volatilidade.
A gente tem discurso da Lagarde de membros do Fed. Lagarde fala ao meio-dia, os outros membros do Fed vão falar ao longo do dia. E dados aqui macroeconômicos do Brasil, a gente tem a TLP, taxa de juros de longo prazo, às 10h30, e a gente tem IPC-FIP antes da abertura. Vamos ver como é que a inflação está indo pelo FIP. Por hoje é isso, muito obrigado pela atenção e até amanhã. Fala pra ela, que é o mais bonito da BR. Fala. Quem Você falou? que Aí, não. Fazendo mexer aí, ó. Ó, enquanto o IFIX está caindo 0,26, carteira Bendorf está subindo 0,17 No dia. no dia. Sendo que mês passado, né, em setembro, a carteira subiu 1,78 e o FIX 0,47, né? Um banho.